Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o plano de manejo hídrico da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. Então, os autores do trabalho é o Jailson Paraense, eu, Edgar Santos e o Rodrigo Lobato. A gente representa o curso de Licenciatura em Geografia do IFPA Campus Abaetetuba e a disciplina Geografia Geral do Brasil 1, ministrada pelo professor Alex de Souza. Bom, da introdução do trabalho, como a gente constitui e pensa esse trabalho. De início, a gente pensa na localização da bacia hidrográfica e como ela se estrutura dentro do território. Então, ela vai constituir uma das mais importantes unidades territoriais de gestão de recurso hídrico da região Nordeste principalmente. Então, a gente percebe pela geolocalização da influência dos estados do Nordeste, ali do Maranhão, do Ceará, do Piauí principalmente, que é a sua maior extensão territorial. E aí a gente vai ter uma área de transição climática influenciada pela geolocalização, uma presença de vários biomas. Então a gente tem a influência do Cerrado a partir do centro-oeste brasileiro, depois da Caatinga ali no litoral brasileiro e as matas dos cocais pelo estado do Maranhão. A gente tem um regime pluviométrico irregular na área da bacia hidrográfica e uma elevada variabilidade interanual. Bom, além disso, a gente vai ter uma presença expressiva de diversas atividades econômicas. Então, eu trouxe algumas aqui para vocês. A agricultura irrigada é uma das principais atividades econômicas da região da bacia hidrográfica do Parnaíba, devido à sua utilização desse recurso hídrico. Uma pecuária extensiva, que é diferentemente da intensiva, onde eu só penso em produzir mais e mais. Na extensiva, eu preciso de uma área territorial maior para o gado, para a pastagem. Eu tenho uma pesca artesanal, então a influência do rio na vida social das pessoas é muito importante. O abastecimento urbano, que é o principal consumo da água da bacia do Parnaíba, e uma crescente expansão do agronegócio, principalmente ali na fronteira do que a gente chama de Matopiba, que é a região de influência do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia. Por isso dá-se o nome de Matopiba. E aí vem a pergunta, o porquê que eu preciso de um plano de manejo hídrico para essa bacia hidrográfica? Então isso vai se justificar pela combinação de escassez hídrica sazonal. Então eu vou ter períodos do ano onde eu tenho uma estiagem maior desse recurso hídrico, pelos desperdícios significativos dos sistemas de irrigação, de abastecimento de água que já são utilizados. Então, a fragilidade desse sistema influencia para que eu não tenha políticas adequadas dentro da bacia hidrográfica, uma degradação ambiental progressiva devido à utilização incorreta, principalmente quando eu falo do avanço do agronegócio na região. Então, esses fatores eles vão começar a evidenciar que a incapacidade do modelo atual de gestão desse recurso hídrico na região. Para isso, o trabalho ele vem com o objetivo de garantir essa gestão mais integrada, que junte todos esses aspectos de uma forma sustentável, para que eu consiga lidar com os recursos hídricos da melhor forma possível. Para isso, eu preciso primeiramente de um diagnóstico. Então, eu preciso do diagnóstico da situação atual da bacia hidrográfica. Como é que essa bacia ela se encontra para que eu pense nos danos que ela está sendo acometida e no que eu posso fazer para diminuir ou reduzir, acabar com esses danos. Eu trouxe aqui um mapa de situação da região da bacia hidrográfica do Parnaíba, onde eu mostro a principal influência dentro do Piauí, na cidade de Teresina principalmente. Mas é evidente que eu tenho participação no estado do Maranhão, em parte do Ceará e nas fronteiras com Pernambuco e Bahia também. Bom, do primeiro tópico eu tenho a caracterização da área. Então a bacia do Parnaíba ela vai ser predominante em relevos planos e suavemente ondulados, com solos arenosos e argilosos, além de uma cobertura vegetal muito fragmentada devido à influência desses vários biomas, do Cerrado, da Caatinga. Então a influência desses biomas acaba fragmentando um pouco essa vegetação original. O uso e a ocupação do solo também são fatores importantes quando eu penso nessa análise desse plano de manejo hídrico, aonde a agricultura mecanizada, a grande tecnologia envolta da agricultura, do avanço tecnológico, influencia
Também eu tenho a pecuária extensiva, onde eu preciso de uma área desmatada muito maior, e a ocupação urbana concentrada em municípios polo, como eu falei de Teresina. Eu vou ter um inventário hídrico, onde eu tenho uma disponibilidade de água superficial potencialmente condicionada pelo regime climático irregular. Então eu tenho períodos onde vai chover muito, onde vai chover um pouco mais, e um período muito grande de estiagem. Acaba que o rio principal tem trechos perenes e trechos que não secam, mas os seus afluentes, que também interferem e vão na extensão territorial, eles são intermitentes. Então, períodos do ano eles acabam secando e interferindo nesse inventário hídrico da bacia hidrográfica. Aí eu penso nos principais nos principais usos da água dentro da bacia. O principal deles é o abastecimento urbano e rural das comunidades envoltas da bacia hidrográfica. Então o consumo humano ele é o principal quando eu penso nessa utilização, mas seguido da irrigação agrícola, né? Então como eu penso na irrigação? A irrigação hoje, mesmo com o avanço tecnológico, ela acaba sendo muito prejudicial devido a esse gasto muito grande de água diário. Então você pensa em quantos hectares são irrigados por dia, a cada segundo, a utilização de água para essa irrigação. Então eu tenho inclusive um processo tecnológico onde eu penso num manejo melhor para o cultivo do arroz, por exemplo. E aí tem problemas identificados dentro da bacia. Eu vou ter a poluição hídrica como principal fator, principalmente quando eu falo do uso de agrotóxicos na produção agrícola. O desperdício elevado nos sistemas de distribuição urbana, então a defasagem e a forma como esse sistema ele é construído dentro dos centros urbanos, das cidades, acaba influenciando para o desgaste dessa distribuição dentro desses campos urbanos, né? A baixa eficiência dos métodos de irrigação, então mesmo com uma influência tecnológica muito grande, um avanço tecnológico, eu acabo tendo processos de irrigação que são predominantes e gastando muito mais água do que deveriam. E aí eu penso posteriormente, como vai ser apresentado, como eu poderia melhorar esses sistemas. O assoreamento dos rios, né, dos cursos de água, então eu vou ter um acúmulo de sedimentos no fundo do rio, causando uma produção, uma navegabilidade muito menor, e os conflitos pelo uso através dessa divisão territorial principalmente. E aí eu penso na gestão e na governança dos recursos hídricos. Ele vai apresentar uma fragilidade institucional que vai ser caracterizada pela insuficiência de monitoramento hidrológico. Então eu não sei o quanto de água é gasto e como essa água vai ser distribuída pelo território, o que acaba influenciando para um desgaste muito maior e um desperdício dessa água. Então eu vou ter entre os estados uma pouca comunicação e um mau manejo desse recurso hídrico, causando esses fatores que a gente já viu. Pois bem, pessoal, dando continuidade ao que o Edgar falou, agora eu vou dar continuidade também ao terceiro tópico, que é metas e diretrizes, tá bom? Pois bem, aqui só um pequeno trecho, tá bom? Que já foi explicado de onde fica a localização, tá bom? Do rio, da bacia hidrográfica do Parnaíba, mas não vale nada relembrar que ela tem a sua extensão territorial e a rede principal como base para a definição de metas e diretrizes de gestão integrada dos recursos hídricos, tá bom? Que nós vamos adentrar já já. 3.1. Garantir o abastecimento sustentável. O uso sustentável da água, atender o presente sem comprometer o futuro. Ou seja, tudo isso daqui é o resumo, é o objetivo geral das metas e diretrizes, tá bom? Criar um mecanismo que não vai afetar, tá bom? Tanto o presente quanto o futuro, tá bom? Gestão e prioridade. Planejar o uso e priorizar o consumo humano. Ou seja, tá bom? Usar só aquilo que realmente for usar. Não desperdiçar, não ligar a torneira, tá bom? E deixar por lá. Tudo isso e entre outros, tá bom? Proteção e acesso, preservar fontes e melhorar a infraestrutura hídrica, tá bom? Aqui é melhorar a infraestrutura da região, tá bom? Das barragens que estão em volta, tá bom? Que estão situadas ao redor da bacia hidrográfica, tá bom? Por si só, tá bom? Essa é a infraestrutura que a bacia ela precisa, tá bom? 3.2. Reduzir perdas e desperdícios. Eficiência no uso da água,
reduzir perdas e vazamento de desperdício. Isso volta, tá bom, ao primeiro tópico. Vazamentos, tá bom, de descartes, tá bom, de lixo, solo, causam um impacto muito significativo no ecossistema, tá bom? Infraestrutura e conscientização, modernizar redes e incentivar o uso consciente, tá bom? Ou seja, modernizar redes e incentivar o uso, digamos que temos o governo, tá bom? O governo ou outros, tá bom? Que vão trabalhar na área, eles precisam ter uma conscientização, tá bom? Da região que será trabalhada, certo? Para ir atingir tópicos não muito sensíveis que não prejudiquem a comunidade, os seres vivos que habitam na água, entre outros, tá bom? Agricultura sustentável, adaptar práticas de irrigação mais eficientes, tá bom? A bacia hidrográfica do Parnaíba, ela é a segunda bacia que mais enriquece os produtos agrícolas, certo? Onde os produtos agrícolas são mais usados, ou seja, é uma prática muito importante, tá bom? Da economia e precisa sim de uma irrigação, tá bom? Consciente. 3.3. Melhorar a qualidade da água. Qualidade da água. Proteger a saúde da população e os ecossistemas, ou seja, criar mecanismo, tá bom? Que não prejudique, como eu já falei anteriormente, mas volto e repito aqui, que não prejudique as comunidades que moram ao redor, que não prejudique também o solo, tá bom? A vegetação e os seres vivos que moram, tá bom? Que usam como habitat. Controle da população, reduzir esgotos, resíduos industriais e agrotóxicos, ou seja, fazer o controle da poluição, tá bom? Para que os danos causados não sejam, para reduzir os danos, tá bom? Que realmente que é mais difícil de controlar, digamos assim, lixo nas ruas ou empresas que dejetam, tá bom? Mas é preciso sim criar esse mecanismo para não ser muito prejudicial à saúde e os ecossistemas. Saneamento e recuperação ambiental. Ampliar o saneamento e fiscalizar e recuperar áreas degradadas. Ou seja, primeiramente fazer o saneamento da área, tá bom? Ao redor da bacia e fazer fiscalizações, tá bom? Fiscalizar a área para que nenhum dejeto impróprio seja lançado e se já não tiver, tá bom? Recuperar áreas degradadas que já foram muito, tá bom? Poluídas. Por fim, promover a educação ambiental e participação comunitária, tá bom? Essa diretriz reconhece que a gestão eficiente dos recursos hídricos depende da participação ativa da sociedade. Essa sociedade, tá bom? Pode ser tanto as empresas, tá bom? Que trabalham na área, como o governo estatal e as próprias comunidades, tá bom? A educação ambiental, ela tem como objetivo conscientizar a população, tá bom? Da bacia do Parnaíba, que mora em volta, sobre a importância da água, estimulando atitudes responsáveis no uso cotidiano. Dando continuidade após a gente ver essa série de questões, agora a gente vai propor algumas estratégias e ações para o manejo hídrico da bacia do Rio Parnaíba. O 4.1 fala sobre a conservação dos corpos hídricos e do controle do assoreamento. Tá? A gente sabe que o assoreamento ele acontece por conta da retirada daquelas matas ciliares. Então, como proposta, a gente vai propor a questão da recuperação dessas matas ciliares. Tá? A gente sabe que ao entorno do rio são áreas de preservação permanente, são matas que nunca deveriam ser retiradas dali, mas foram. Então, o replantio dessas espécies, tá? Principalmente do cerrado ali, da caatinga e da mata de cocais, que são onde faz parte da bacia, ela consegue de suma importância para atenuar ou até erradicar essa questão do assoreamento. 4.2 fala da redução da poluição hídrica e da melhoria da qualidade de água. A gente sabe que a questão da poluição, a questão do esgoto ser despejado direto na bacia, ela é muito prejudicial. Tá? Então a gente propõe aqui a questão da expansão e da melhoria desse tratamento. Tá? E sobre a questão dos agrotóxicos, que também são muito prejudiciais.
né? A região ela é muito utilizada para a agricultura. Então, esses agrotóxicos fazem muito mal tanto para o solo quanto para os corpos, para a bacia, né? Então, a gente propõe uma maior fiscalização ambiental, né? Tem que ter a fiscalização ambiental e, ao mesmo tempo, incentivos fiscais que acabem, de certa forma, corroborando para que essas pessoas da agricultura ali ou tentem atenuar ou, de certa forma, erradicar essas questões dos agrotóxicos, pelo menos os mais prejudiciais, tanto para o solo quanto para os corpos hídricos. O item 4.3 fala sobre a racionalização do uso da água e a redução do desperdício. Como eu falei, a questão da agricultura ela é muito importante ali naquela região e ela é muito utilizada, tá? E essa água utilizada é da bacia do Rio Parnaíba. Então, como proposta, a gente, como é desperdiçada muita água nessa questão da irrigação, a gente propôs uma irrigação por gotejamento, que seria mais eficaz. A água seria desperdiçada muito menos, né, porque ela é por gotejamento, então não tem todo aquele consumo de água e acabaria, de certa forma, poupando mais um pouco a questão da bacia. O item 4.4 fala da segurança hídrica e a convivência com a irregularidade climática. Tá? A gente sabe que essa região ela passa por um período de seca muito grande, um período de estiagem, e um método seria a ampliação, né, porque já existem lá a questão das cisternas. Tá? Como a gente pode ver aqui na imagem, seria ampliação de sistemas domiciliares, tanto domiciliares quanto reservatórios comunitários, tá? Para captar aquela água da chuva e ajudar aquelas famílias tanto para o uso da água pessoal ou para a agricultura, para que eles passem por aquele período de estiagem. Tá? E o item 4.5 ele fala da gestão integrada, da governança e da mediação de conflitos. Tá? Nada dessas ações que eu falei, elas vão ser possíveis se não tiver um fortalecimento da governança. Tá? Já existe um comitê, tá, da bacia, só que muitas vezes ela acaba deixando a desejar um pouco. Então a proposta seria um fortalecimento desse comitê para que ele possa tentar sanar esses conflitos e, claro, escutar a gente na questão social, a gente que eu falo é a comunidade, tá? Para uso social, para uso doméstico, seja para uso para agricultura e tudo mais. Esse foi o nosso trabalho, a nossa aula, tá? Quero agradecer, pedir para vocês curtirem, comentar, tá? Espero que vocês tenham gostado e é isso.